Brasil e China devem fechar dezenas de acordos nesta quarta-feira. Vamos então voltar a Brasília para conversar com o repórter Pedro Nascimento. Pedro, o encontro entre Lula e Xi Jinping tem a expectativa de anúncios importantes, né? Exatamente, Kátia. Bom dia para você e, claro, mais uma vez para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Bom, essa visita do presidente Xi Jinping, né, líder do Estado chinês, ela acontece a partir das 10 da manhã aqui no Palácio do Planalto, que é a residência oficial, na verdade no Palácio da Alvorada, né, a residência oficial do presidente da República, encontro que começa às 10 da manhã e ao longo do dia Lula e Xi Jinping terão uma série de compromissos, uma série de reuniões bilaterais, começando já por essa parte da manhã e se estendendo até a parte da noite, quando se encerra a participação de Xi Jinping aqui no Brasil, com um jantar oferecido pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira, em homenagem ao governo chinês. Ou seja, Xi Jinping e Lula ao longo de todo o dia tratando justamente dessa relação entre os dois países. Vale lembrar que Xi Jinping ele já veio aqui para o Brasil dessa semana visando a participação na cúpula do G20. Ele e Lula estiveram juntos, né, participaram juntos do G20 que aconteceu no Rio de Janeiro, mas agora terão essa oportunidade de tratar especificamente sobre a relação entre os dois países, e é uma relação, como você disse, Kátia, muito importante, principalmente para o Brasil. Há 15 anos a China é o principal parceiro comercial do país, a principal rota das exportações brasileiras, exportações como soja, petróleo, açúcar, carne bovina, são os principais produtos produzidos aqui no Brasil, inclusive minério de ferro também. Então tudo isso deve ser tratado nessas negociações entre Brasil e China. Lembrando só que de janeiro a outubro de 2024, o intercâmbio comercial entre esses dois países foi responsável por movimentar 136 bilhões de dólares, e um ponto que é sempre muito exaltado pela diplomacia brasileira e também pelo comércio brasileiro é o superávit nessa balança entre os dois países, né? Somente nesse ano o superávit brasileiro entre exportações e importações da China foi de 30 bilhões de dólares. Então, a gente tem uma série de compromissos, uma série de expectativas e de anúncios que devem ser feitos ao longo do dia. Uma das expectativas é em relação à abertura do mercado chinês para uma série de produtos brasileiros, como, por exemplo, uvas frescas. A gente também tem, o Brasil também negocia a exportação de gergelim para a China, e também há outras negociações envolvendo miúdos de carne bovina, miúdos de carne suína. São uma série de detalhes, uma série de negócios que movimentam bilhões na economia, porque o mercado chinês é um mercado muito amplo, um mercado que quando compra bastante, e o Brasil, como também produz bastante, tem bastante interesse nesse assunto. Só que além desse comércio específico, a gente também deve ter outras negociações a respeito de medidas fitossanitárias, ou seja, o que a China precisa abrir mão, o que o Brasil precisa se adaptar para poder importar para o mercado chinês. Então são essas barreiras que a gente fala, né? Essas barreiras comerciais que vão ser negociadas. Isso tudo está sendo tratado porque a partir do momento que o Brasil consegue destravar um negócio com a China, abre-se novas possibilidades, abre-se novos caminhos, e essa é a expectativa do governo brasileiro com relação a essa visita do presidente Xi Jinping. Há também um outro assunto em pauta, um assunto muito importante que diz respeito à tecnologia brasileira, porque a China também, além dessa potência comercial, é uma potência tecnológica, exporta muita tecnologia, e o Brasil está de olho na tecnologia chinesa de uma empresa chamada Space Sail, que administra com a Administração Nacional de Dados da China, ou seja, a administração de dados do governo chinês é feita por essa empresa. Essa empresa ela tem uma vasta experiência em internet por satélite, e essa é uma tecnologia que o governo brasileiro tem tentado explorar, principalmente para levar a internet para regiões mais afastadas, zonas rurais, e o Brasil ainda não tem exatamente essa tecnologia. Então pretende firmar essa parceria com o governo chinês, com empresas chinesas, para que, né, possa expandir aí o seu parque tecnológico e possa também levar a internet para esses países. Então tudo isso está sendo debatido, tudo isso é fruto dessas reuniões que acontecem ao longo do dia. Como eu disse, dia longo para Xi Jinping e Lula aqui em Brasília, porque esse encontro, como eu disse, começa às 10 da manhã e vai até o final da noite, quando Xi Jinping encerra sua participação aqui no Brasil e retorna, portanto, para a China. E claro, a Itatiaia acompanha todos os passos desse encontro super importante que acontece para o Brasil aqui em Brasília. Kátia.